Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre o amor e o mal. E eu quero começar a reflexão de hoje com a pergunta: por que o mal existe? Para entender a resposta, a gente precisa entender que Deus nos criou com livre-arbítrio. É a capacidade que eu tenho de escolha. E Deus nos fez assim porque essa é a única maneira que Ele encontrou de que nós pudéssemos desenvolver o amor. Porque o objetivo maior de Deus é que Ele nos ame e nós sejamos capazes de amar Ele de volta. Agora, o mal ele existe, nós já vimos isso, pelo mau uso desse livre-arbítrio que Deus nos concedeu. Então, pessoas resolveram se rebelar contra Deus e o mal passou a existir. Imagina aí comigo, se um presidente muito querido, de repente, alguém começasse a se opor a ele e ele fosse lá e simplesmente prendesse e destruísse essa pessoa. Certamente alguém começaria a pensar, ué, mas por que ele fez isso? Do nada ele simplesmente vai, prende a pessoa e tudo fica por isso mesmo. Então, automaticamente, algumas pessoas poderiam pensar assim: se eu não obedecer ao que essa pessoa está dizendo, vai acontecer o mesmo comigo. Assim foi entre Deus e Satanás. Satanás começou a se opor ao governo de Deus. E Deus não poderia simplesmente chegar e destruir, porque assim os demais anjos, eles poderiam ficar ao lado de Deus, mas por medo ao invés de amor. Então Deus permitiu que Satanás permanecesse vivo e fazendo as suas atitudes e as suas escolhas, para que os demais anjos, as demais criaturas pudessem analisar e escolher de qual lado ficar, de qual lado realmente estava correto, Deus ou Satanás. Então, o mal ainda existe para que nós possamos avaliar e escolher se nós queremos ficar do lado do bem ou do lado do mal. Ao longo da história, nós temos visto Satanás perseguindo o povo de Deus. Nós temos a história de Jó, nós temos a história de José, nós temos a história de Daniel, seus 3 companheiros lá na fornalha ardente. E todas essas histórias, elas estão registradas para que eu e você possamos entender que Deus, ele nos ajuda a vencer o mal. Que ele é fiel em suas promessas de nos proteger, de nos guardar e de nos ajudar em tudo aquilo que nós precisamos. E isso para reforçar a principal promessa de Deus que está lá em Apocalipse capítulo 21, versos 3 e 4, que diz assim que todo o mal vai ser eliminado um dia. Ou seja, o objetivo de Deus é erradicar o mal, para que as suas criaturas, aqueles que escolherem o bem, possam viver em um mundo cheio de paz e harmonia. Por isso, meu querido, eu quero dizer para você nessa manhã que se você se apropriar do poder de Deus, você também pode ser um vencedor. Se você está cansado de lutar contra os erros, contra o pecado, você pode buscar ajuda em Deus e Deus vai lhe ajudar a ser um vencedor. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo estudo de hoje. Muito obrigado por nos ajudar a entender que o Senhor nos ama e quer o nosso melhor. Que apesar de saber que o mal traria tantas coisas ruins, ainda assim o Senhor permitiu, sendo que o Senhor que foi que colheu as maiores consequências, tendo morrido na cruz para nos salvar. Então nos dá o Espírito Santo para nos orientar a cada dia a fazermos escolhas corretas, a obedecer a Tua palavra e te servir de todo o coração. Abençoa cada um daqueles que nos assiste nesse momento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe e nos vemos amanhã.